Olá pessoal, bom dia. Agradecer antecipadamente a presença de vocês, a paciência de ficar aguardando. Esses problemas técnicos a gente conseguiu solucionar. Dar boas-vindas a todos vocês, aos servidores, população, comunidade geral que estão participando, aos internautas que estejam assistindo também pela plataforma Facebook da Prefeitura. Sejam todos bem-vindos. Nós iremos apresentar hoje a audiência pública que trata sobre a execução das receitas e despesas no que tange às metas estabelecidas, bem como os resultados que foram alcançados no terceiro quadrimestre do exercício de 2022, bem como também o sexto bimestre, do exercício de 2022. E nisso consolida-se as contas do exercício de 2022 do município de Ouro Preto. Aqui trazemos algumas informações sobre a realização da audiência pública, O Juan Alex Testoni, prefeito, a Karina, secretária, Eliabe é o controlador interno, e eu, José Sérgio, sou o contador geral responsável pela demonstração e análise das metas estabelecidas e os resultados alcançados durante o exercício de 2022. Para isso é importante que entendamos que temos alguns conceitos a ser entendidos, qual seja os princípios de planejamento que são iniciais da execução da receita e despesa, qual seja o PPA, que tem a sua vigência por período de 4 anos, e por conseguinte a LDO, que define as diretrizes orçamentárias para cada exercício, e a lei orçamentária anual, ambas é que norteiam, no caso, a execução tanto da receita como despesa do exercício corrente. Como o orçamento foi fixado inicialmente, R$112.993.668, tanto para receita como despesa, e temos como resultado, foi alcançado R$173.499.353 de receita e foi empenhado R$190.018.483. Aqui observa-se que há uma distância entre o que foi efetivamente arrecadado, e o que foi empenhado de despesa, certo? Entretanto, há de se considerar duas situações que nós vamos ver ao longo dessa apresentação, que é o conceito de convênios, quais a gente empenha a despesa, porém não recebe o recurso financeiro, então a gente enumera essas despesas no TC 38 para evidenciar junto à prestação de contas, Bem como também haja alguns créditos que tenham sido reabertos do exercício de 2021 em decorrência de superávit financeiro. Então, por isso que acontece muitas vezes que temos aí uma despesa superior, ao que é a receita recebida no exercício. Então, que nesse caso, 2022, nós tivemos um déficit, de R$16.569.124. No plano previdenciário, que é o Instituto de Previdência, IPSM, nós tínhamos uma previsão de receita de 16 milhões, alcançamos mais de 24, e como despesa liquidada, pouco mais de 11 milhões, do qual o resultado previdenciário nosso positivo de mais de 11 milhões. E aí temos uma reserva de contingência de aproximadamente R$1 milhão que não foi utilizada no RPPS. O arcabouço jurídico que acompanha a seguridade do RPPS, do IPSM, está aqui, a Constituição de 98, bem como as emendas 20, 41 e 47, e recentemente temos a emenda 103, que vem sendo tratada pelo Instituto de Previdência para sua devida regulamentação. E no âmbito federal, a Lei 9.717. Importante destacar que aqui a gente não citou, mas nós temos no âmbito municipal as leis municipais que vieram para poder complementar a última legislação, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, como a gente já citou, essas legislações, elas contribuem para a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência, do RPPS,
Vamos passar a apresentar, então, os dados propriamente do que é a execução, a definição das metas e o alcance dos resultados, né, durante o exercício, seja as metas fiscais e os riscos, né, que são estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também os resultados disso, que é o monitoramento que é executado tanto através do RGF como através do RRO. Né? Então, tanto um quanto o outro, a gente sempre tem que fazer durante o exercício o seu monitoramento. O RRO, que é o relatório resumido de execução orçamentária, né? E na LDO a gente define os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, né? E o RGF, que é o relatório de gestão fiscal. Trouxemos aqui alguns fundamentos, alguns conceitos que são básicos do que se trabalha durante a situação de execução dessas metas e resultados alcançados, né? Boa parte delas estão amparadas pela Lei Complementar 101, né? Aqui nós citamos o artigo 54, sobre a situação da divulgação. No nosso caso, não se enquadra na situação semestral, e sim inciso 1, que seria a divulgação desses resultados de gestão de forma quadrimestral. Portanto, por isso que nós estamos tratando hoje do terceiro quadrimestre e o sexto bimestre do exercício de 2022. Aqui trouxemos mais alguns outros argumentos acerca da fundamentação, e aqui são os cinco anexos que compreendem o relatório de gestão fiscal, que são os demonstrativos da despesa com pessoal, que é o anexo 1, da dívida consolidada, né, o que o município tem para poder pagar e que deve a outros entes federados ou até mesmo fornecedores, né, as garantias e contragarantias, no sentido daqueles empréstimos que a gente faz perante outros órgãos e entes, demonstrativo de operação de crédito e despesa com capital, né, e a disponibilidade de caixa de restos a pagar, que compreende tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. Né. Vamos tratar sobre o demonstrativo da despesa com o pessoal. Aqui trouxemos também alguns fundamentos sobre a sua execução e até mesmo os parâmetros estabelecidos. Né. Então, vemos aqui que a União é permitido gastar até 50% de sua despesa da receita corrente líquida, né, com o pessoal, os estados 60% e os municípios também. Né. Aqui alguns conceitos sobre a situação das receitas, o que compreende, desculpa, as despesas, o que compreendem essas despesas, né? E aqui propriamente a limitação que é imposta aos municípios, que no caso 54% dessas despesas, elas podem ser advindas do Poder Executivo, que são autorizados, o Poder Executivo gastar até 54% da receita corrente líquida, e o Poder Legislativo até 6%. Entretanto, o Poder Legislativo tem aqui uma outra situação que eles também têm que atender, que é no máximo até 70% da sua despesa com o pessoal da receita que ele recebe do 10º durante o exercício. Né? Então, no caso, o Poder Legislativo acaba tendo duas situações a ser atendidas. No Poder Executivo, então nós temos, dentro desse limite geral máximo de 54%, nós temos ainda os limites de alerta e prudencial. Então, quando a gente ultrapassa 48,6% da despesa em relação à receita corrente líquida, a gente já emite um alerta ao chefe do Poder Executivo tratando sobre essa situação, assim como se ultrapassar os 51,3%, que já passou, digamos assim, já estamos passando para a linha vermelha, né, da linha amarela para a linha vermelha, então a gente também já enuncia isso ao chefe do poder, no sentido de que tem que ser necessário implementar algumas medidas de tal modo que não ultrapasse o limite máximo, que é de 54%. Então, alguns conceitos, que é nulo de plano de direito o ato que aumente despesa com o pessoal nos termos do artigo 21 da LRF, né, e atualizado pela Lei Complementar 173. Entretanto, recentemente, o Tribunal de Contas, quando analisou um pedido da Associação Rondonense dos Municípios acerca da implementação dos pisos salariais das categorias, seja dos professores, profissionais de educação, quanto os agentes comunitários de saúde, o tribunal entendeu, mediante acórdão, né, na consulta que foi formulada pela ARON, de que esses pisos eles não podem ser óbice para que sejam concedidos por ser medida excepcional decorrente da legislação federal. Né? Então, muito embora, digamos assim, algum gestor se justifique no sentido de que não se conceda
essa implementação do piso em decorrência do seu limite de despesa com o pessoal, já um acordo do tribunal no sentido que ele deve ser concedido, ele deve ser atendido, e quando da prestação de contas, a gente evidencia num relatório à parte, demonstrando o que essa despesa participou e que fez com que o município extrapolasse o limite de 54%, e aí o município acaba não sofrendo nenhum tipo de sanção nem penalidade em decorrência da aplicação desses pisos. Tá? Poder legislativo, como a gente já citou anteriormente, é 6% da RCL, né? Ou 70% das receitas do exercício anterior, conforme o artigo 29A, que é aquilo que eu dizia anteriormente. Então, eles estão submetidos tanto aos 6%, como ao, no máximo, 70% da despesa no exercício em relação à receita desse exercício anterior, e do qual é a base de cálculo para poder fazer o repasse de 2/10 ao Poder Legislativo. Né? Nós tivemos no período de janeiro a dezembro de 2022, a nossa receita corrente líquida em mais de 133 milhões. Né? Então, nós tivemos nesse terceiro quadrimestre, no final de 2022, uma despesa de mais de 58 milhões no Poder Executivo, que isso significou uma participação de 43,97%. Né? Boa parte desse aumento aqui que a gente observa de 2021 para 2022, né, de 52 milhões para 58 milhões, é exatamente a situação de implementação do piso do magistério, que foi de 33,24% no ano passado, né? E ainda o que houve de aumento em relação ao piso dos agentes comunitários de saúde. Então, por isso a gente tem aqui um aumento de aproximadamente 6 milhões nessa despesa do exercício de 2021 para o exercício 2022. Tá? No Poder Legislativo, então a gente aumentou de 2.462 para 2.585 de um exercício para o outro. Entretanto, em termos de porcentagem de participação em relação à receita corrente líquida, houve uma redução, porque a nossa receita corrente líquida do exercício de 2021, ele era menor. Então, por conta disso, né, é que houve uma participação menor. Da mesma forma, a gente observa na despesa do Poder Executivo, né, que é uma despesa de 52.849, a gente teve uma participação de 44,54%. Então, isso significa dizer que a nossa receita corrente líquida, então, era bem menor em relação ao exercício de 2022. Daí, essa porcentagem. Porém, o que a gente tem que sempre levar em consideração é que a legislação não trata a questão de valores, e sim em índices percentuais. Tá? Então, muito embora a gente tenha a situação de aumento de despesa com o pessoal, mas se não houver um aumento significativo na receita corrente líquida, a gente vai ficar impedido de contratar do mesmo jeito, né, porque a gente depende das receitas. Né? E é importante destacar, principalmente com a desoneração do ICMS que houve no exercício de 2022, o município acabou perdendo muita receita, né? Muito embora a nossa receita corrente líquida ainda esteja superior, mas em decorrência dos repasses que houve, principalmente na esfera de saúde, né, que a gente aumentou o orçamento de 25 milhões para aproximadamente 40 milhões no exercício 2022. Então, no geral, a gente passou de 46,62%, caímos para 46% redondo, né? Então, mesmo tendo um aumento de despesa com o pessoal de 53.312 para 61.569 mil, né? Então, a gente reduziu a nossa despesa com o pessoal do exercício de 2021 para o exercício de 2022. Repasses ao Poder Legislativo, né? Então, nós tivemos no exercício de 2021, houve um repasse de 3.577.000, e como a receita do exercício de 2021 foi ligeiramente melhor, e que considera as receitas do artigo 29A da Constituição, qual seja para poder efetuar os repasses ao Poder Legislativo, então houve um aumento para 4.660.000, né? E aí a gente considera que nesse exercício efetivamente repassado foi 4.843.000, entretanto o Poder Legislativo devolveu para o município, no caso, mais de 182 mil em relação à execução orçamentária do exercício de 2022. Tá? Então, nesse sentido, considerando aquela segunda pontuação que tem da despesa com o pessoal do Poder Legislativo, então observa-se que, muito embora tenha aumentado
a despesa com o pessoal de 2.462 para 2.885, veja que a participação reduziu. Isso porque o repasse para o Poder Legislativo em 2022, né, foi maior que o exercício anterior. Dívida consolidada, né, aqui temos alguns conceitos, né, aqui só destacando que nesse caso, tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Executivo, não há nenhuma medida a ser implementada do exercício de 2022, porque em ambas as situações a gente não extrapolou aquele limite de prudência lá de 48,6%, né, ou 90% da participação de cada ente em relação à sua participação máxima, né, seja 54% ou 6%, né, de cada ente que pode gastar com despesa com o pessoal durante o exercício. Então, não há necessidade de implementação de nenhum tipo de situação para poder se reduzir a despesa com o pessoal, tanto no Executivo como no Legislativo. Em relação à dívida consolidada, a gente tem aqui os conceitos, né? Então, são basicamente questões técnicas dos quais a lei de responsabilidade fiscal se fundamenta para poder ser um arcabouço de segurança para que o município não tenha impedimento de recebimento de transferências constitucionais ou até mesmo aquelas legais, né? Então, a dívida consolidada ou fundada, então a gente vem aqui todos os conceitos. Como resultado, nós tivemos o seguinte: a nossa dívida hoje do município de Ouro Preto, ela está em 7.963.000, ela corresponde a 5,95% da receita corrente líquida, tá? Entretanto, a gente pode observar aqui que, em relação à dívida dos municípios, lá como o primeiro item da discriminação, os municípios podem ir até 120% da sua RCL. Ou seja, nós estamos bastante distante disso, né? Então, a gente tem uma certa tranquilidade em relação às despesas, em relação à dívida, né? O endividamento, situação de endividamento do município, né? Na sua execução contratual com outros entes, ou até mesmo precatórios, dívidas, qualquer dessa natureza. Até porque, na situação dos precatórios em si, eles não entram aqui nesse cálculo. Aqui é a dívida bruta, né? Que a gente fala, a dívida consolidada, que são todas as dívidas, e aqui a gente já trata da dívida líquida. Essa dívida líquida, ela considera o aspecto das disponibilidades que a gente tem para cumprimento das obrigações, tá? Então, como a gente tem uma dívida de 7.963.000, o que acontece? Nós temos uma disponibilidade hoje de recurso, né, em mais de 52 milhões. Então, se a gente for considerar esses 52 milhões que existe de disponibilidade em caixa hoje para cumprimento das obrigações, e se for considerar-se apenas a situação de endividamento, é como se, para ter uma situação nula em relação à disponibilidade de caixa, a gente pudesse ainda ter um endividamento de 44 milhões. Por isso que ele aparece aqui com um saldo negativo, né? Então, ele está com menos 32% em relação à nossa receita corrente líquida. E pode observar que aqui, de novo, aparece, né, a situação que se apresenta que a gente pode ir em até 120% da nossa RCL, tá? Temos alguma situação que a gente enuncia aqui quanto aos números, né? Lembrando que essa apresentação, esse slide, ele vai ficar disponível no portal Transparência do município, assim como, né, toda essa transmissão, ela vai ficar lá disponível para os usuários, os internautas também acessar e assistir o quanto entenderem no canal de YouTube do município. Aqui temos os resumos, né? A dívida consolidada, como eu já dizia anteriormente, em 7.963.000. A consolidada líquida, que compreende a disponibilidade de caixa em valor negativo, 44.022.000, né? Os precatórios judiciais, nós temos uma previsão para exercício de 2023, que isso foi registrado em 2022, aproximadamente 1.750.000 a ser pago, né? Que corresponde a 1,30% da RCL. E os restos a pagar não processados, que são aqueles que foram registrados até o final do exercício de 2021, a gente tem mais de 10.166.000 que estão registrados ainda, que não foram executados. Isso, lógico, além daquilo que foi registrado durante o exercício de 2022, né? Então, isso aqui é só o resultado do 2021 que não foi pago ainda, tá? Porque a gente registrou mais de 19 milhões, né, em 2021, e a gente, então, tem um saldo de mais de 10 milhões.
Porém, parte disso decorre da operação de crédito, que é da pavimentação asfáltica, que foi efetivada junto à linha de crédito da Caixa Econômica Federal. Tá? Demonstração das garantias e contra-garantias de valores. Aqui a gente vai ter somente alguns conceitos e os limites, mas a gente não tem nenhum valor que foi efetivado. Tá? Então, que os conceitos que são atribuídos na legislação e também as autorizações, que ela é feita mediante autorização do Senado Federal. Então, nossa receita corrente líquida de 133 milhões, como a gente já dizia. Né? As garantias, ela é 16%, que corresponde... 22%, que corresponde a 29.454.000, tá? Que seria o que de garantia que o município poderia dar para poder fazer qualquer tipo de contratação. Tá? As contragarantias seriam o mesmo sentido, mas observe que nenhuma situação e outra a gente não tem nenhuma garantia oferecida. Demonstrativo das operações de crédito e despesa com capital. Já nessa situação aqui, tendo os conceitos que a gente está apresentando, como ele se equaciona, né, a gente tem uma situação que foi evidenciada, porque nós tivemos um leilão no exercício de 2021, que houve arrecadação, e aí a gente tem ainda a situação da participação, né, desses valores que foram decorridos. Porém, em relação à operação de crédito, né, a gente tem empréstimo que foi feito junto à Caixa Econômica, que tanto é em relação a pavimentação, como também a aquisição de bens, né, que são 2 caminhões para compactação de lixo, né, e sistema de iluminação pública. Né. Então, o limite máximo é 16%, no caso da operação de crédito, e para antecipação de receita orçamentária é 7%. Né. Então, no caso da operação de crédito, nós temos 4.110.000 que foi contratualizado junto à Caixa Econômica, que isso corresponde a 3,07% da receita corrente líquida. Então, a gente tem um limite de até 16%, né, para o exercício, e a gente contratou, no caso, 3,07%. Então, nós teríamos aqui ainda um espaço bem grande para poder ser atendido. Então, aqui a gente cita que são as operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Por antecipação de receita orçamentária, nós não temos nenhum tipo de contratação que foi feito, né, no exercício de 2022, então nós temos um limite que é de 7% de 9 milhões, entretanto, não foi executado nada disso. Isso é comum acontecer quando os municípios não têm uma disponibilidade financeira o suficiente para poder executar as suas receitas e despesas, e aí, ao final do exercício, para poder fazer o equilíbrio das suas contas, ele antecipa as suas receitas do exercício subsequente. Né? Então, é uma previsão legal, muito embora seja uma situação assim, um tanto estranha, né? como a gente pode dizer, no âmbito público, mas ele é possível para poder fazer o equilíbrio das contas dos municípios. Demonstração de disponibilidade de caixa e restos a pagar. Né? Então, aqui a gente tem, como eu dizia lá anteriormente, em relação à situação de endividamento, aqui a gente vai detalhar essa disponibilidade de caixa que a gente tem. Tá? E os restos a pagar que tem decorrência disso. Tá? Temos aqui os embasamentos e conceitos em relação a essas disponibilidades e os restos, né? Como é a sua composição, caixa bruta, caixa líquida, né? Então, tudo aqui tem todos os conceitos de como é feito a sua formação. Tá? Sobre os restos a pagar, o que é liquidado, o que é resto a pagar não processado, o que é empenho, o não liquidado, né? Todos esses conceitos para que o usuário entenda esses valores que são disponibilizados. Né? Como disponibilidade de caixa bruta, exceto as aplicações do RPPS. Tá? Aqui, o que se considera? As aplicações do RPPS, ele não se considera, mas se considera as disponibilidades imediatas desse RPPS, que elas são necessárias para atender aquela despesa imediata do regime próprio de previdência. Então, hoje a gente tem 52.457.000 de disponibilidade imediata, né, exceto essas aplicações, tá? E como restos a pagar não processados, que isso é aquilo que foi registrado lá no final do exercício de 2021 e demais obrigações financeiras, né? Então nós temos 12.677.000, que corresponde somente aos restos a pagar, que a gente já enunciou lá anteriormente, de pouco mais de 10 milhões, mais algumas outras obrigações financeiras que o município tem, que chega a esse montante de 12.677.000. Tá?
a disponibilidade de caixa bruta. Então, aqui nós individualizamos por unidade gestora, né? Então, na prefeitura, nós temos hoje uma disponibilidade de mais de 29 milhões, no Fundo da Criança, pouco mais de 84 mil, no Fundo de Assistência Social, mais de 1 milhão e 149, no Instituto de Previdência, mais de 32 mil, no Fundo de Saúde, mais de 7 milhões e 900 mil, e na Secretaria de Educação, mais de 13 milhões e 200 mil. E no Poder Legislativo, 427.385 reais. Só lembrando que isso não se considera-se os registros que existem de restos a pagar, tá? São somente as disponibilidades, o que há, mas sem contar as suas vinculações, que boa parte disso já possui as suas vinculações em relação aos restos a pagar para poder ele cumprir com a obrigação que o município tem das despesas que foram efetuadas ao longo do exercício e até mesmo dos exercícios anteriores. Disponibilidade de caixa bruta e investimento do RPPS, aqui a gente separou exclusivamente do regime próprio de previdência, né? Então, no final de 2022, nós temos uma disponibilidade de 32.683, como a gente já citou, e em aplicações, mais de 104.271.000, né? Então, houve, em 2022, um aumento nas nossas aplicações de aproximadamente 6,29%, porque no final de 2021, essa aplicação, o montante dela era aproximadamente 98.099.000, né? Podemos dizer que, digamos assim, o RPPS possui uma situação tranquila? Não, a gente tem um déficit atuarial ainda muito alto, em decorrência principalmente das aposentadorias e pensões que vão sendo concedidas ao longo do tempo, né, e que as contribuições que são efetivadas nem sempre são suficientes para poder suprir a necessidade dessas despesas ao longo do tempo, né, ao longo do tempo que se é efetuado o estudo da avaliação atuarial. E destacamos aqui, inclusive, que a situação em que se concede o reajuste do piso dos professores e dos agentes comunitários de saúde e outros pisos que vier a serem implementados para servidores efetivos, eles vão impactar aqui no resultado previdenciário, tá? Então, toda vez que for aumentado um piso, os servidores inativos, eles recebem o mesmo aumento que os servidores ativos, né? Então, em decorrência disso, também há necessidade de haver um equilíbrio, né, na contribuição disso, para que se possa cumprir o aumento que isso vai se efetuar na folha dos inativos do RPPS, tá? Restos a pagar liquidados e não pagos, né, 1.419.000, não liquidados de exercícios anteriores, 10.166.000, aquilo que a gente citou anteriormente, né? Despesas de demais obrigações financeiras, mais de 1.091.000, né? E as despesas empenhadas, liquidadas e não liquidadas no exercício, 52.711.000. Então, o total que nós temos de obrigação hoje é 65.389.000. Aí diriam, então o município, digamos assim, deve mais do que tem dinheiro. Verdade, é fato. Até porque a gente citou aqui anteriormente que nós temos uma disponibilidade de 52.457.000. Né? Porém, o que a gente tem que levar em consideração, eu já citei bem no início, é que desses 65.389.000, nós temos situações de despesas de registros que foram advindos de superávit financeiro do exercício anterior, bem como de despesas que foram contratadas em razão de convênios e que ainda a gente não recebeu o recurso financeiro dos entes federados. Então, a gente relaciona essas despesas num anexo específico da prestação de contas, que é o TC 38, para evidenciar que, na verdade, o município possui um equilíbrio, né, orçamentário e financeiro nas suas contas. Então, isso, na prática, quando a gente relaciona as despesas, isso não causa um déficit para o município, tá? Passamos a apresentar os dados da execução orçamentária, né, demonstrativo, que é o REREL e os índices constitucionais, tá? Então, nós temos situação sobre receita e despesa por função e subfunção, resultado primário e nominal, os restos a pagar, que aqui a gente individualiza, né? A alienação de ativos e aplicação de recursos, que eu já tinha citado lá anteriormente, antecipado, operação de crédito e despesas de capital, e ainda os índices, que é Fundeb, o MDE, que é os 25%, a saúde,
repasse da Câmara e as receitas e despesas do Instituto de Previdência. Tá? Como receitas e despesas, a gente já citou bem lá no início sobre a situação. Então, nós prevíamos mais de 112 milhões, quase 113, e arrecadamos mais de 173 milhões. Né? E como despesa orçada, nós tínhamos o mesmo valor da receita, e entretanto empenhamos um valor bem acima do que foi arrecadado. Porém, isso não compromete a situação do município, como eu já disse. Tá? E aí, como despesa liquidada, tivemos mais de 137 milhões e paga mais de 135. Então, se nós formos considerar apenas a receita e despesa do exercício, sem considerar a situação dos restos a pagar, do qual se exige de outros entes um repasse de recursos que ainda foi prometido, mas não foi efetivado, nós teríamos, então, um déficit no exercício de mais de 16 milhões. Né? Mas o que, na verdade, não é fato, que a gente consegue comprovar que só desses recursos nós temos hoje registrado mais de 22 milhões que nós não recebemos ainda de recursos de outros entes federados. Despesas empenhadas em participação. Então, aqui nós separamos por subfunção, por função, para vocês poderem entender. A educação sempre vai ter uma despesa maior, até porque ela tem um limite maior de índice constitucional, que é de 25%. Né? Então, nós tivemos de despesa empenhada na educação mais de 39 milhões, beirando 40 milhões. Né? Na saúde, como eu já dizia anteriormente, o nosso orçamento ele saltou de 24 milhões e pouco para mais de 40, mas como despesa empenhada tivemos quase 37 milhões. Né? Então, houve algumas situações de despesas que não puderam ser empenhadas ao longo do exercício. Né? E se tendo disponibilidade, a gente abre esses créditos por superávit no exercício de 2023. O urbanismo corresponde aqui na terceira linha de maior despesa. Isso a gente já dizia em outras audiências, em função maior dos investimentos que estão acontecendo dentro da zona urbana do município, tanto aqui como lá no distrito de Rondominas, em relação às pavimentações asfálticas e bloqueteamento que acontecem na cidade. Então, acaba elevando bem mais a participação dessa função, né, que é o urbanismo. Tá? Na administração, tivemos uma despesa de 11%, que equivale a 22.342.000. Há de se ressaltar que, no âmbito municipal, todas as despesas de folha de pagamento que não estejam vinculadas à saúde, educação e assistência social, e que são de servidores efetivos, todas elas são pagas pela administração. Então, quando a gente olha esse dado por si só, sem observar essas condições, traz uma certa imagem de que a Secretaria de Administração tem um volume maior de recursos. Porém, todos os servidores do gabinete, da SEMPLAF, da própria SEMAD, até mesmo da SEMINFRA, que são efetivos, são custeados com o orçamento da administração. Tá? E as outras funções, né? Então, 44 milhões. Total de despesa empenhada, mais de 190 milhões, que a gente já viu anteriormente. Como resultado nominal e primário, nós tivemos um resultado de 7.519.000, e havia sido fixada como uma meta de 5.350.000, então nós atingimos aqui essa meta que foi fixada. Né? E como no resultado primário. No resultado nominal, nós tínhamos estabelecido a mesma meta e tivemos um resultado bem mais superavitário, de 14.252.000. Então, também atingimos, né, ambas as metas que foram estabelecidas lá na LDO, do resultado nominal e primário, nós atingimos durante o exercício de 2022. Restos a pagar no sexto bimestre, aqui ele separa por poder. Né? Então, como nós dizíamos lá anteriormente, sobre o registro dos restos a pagar, e a disponibilidade dos poderes, até mesmo o que há nas contas, tanto da Prefeitura como do Poder Legislativo, aqui nós temos uma breve apresentação. Entretanto, esse demonstrativo ele compreende somente aquilo que havia sido registrado em 31 de dezembro de 2021. Tá? É só propriamente os restos a pagar na execução do exercício de 2022. Aquilo que foi registrado em 2022, em 31 de dezembro de 2022, eles não se apresentam nesse demonstrativo. Tá? Então, observem que de 2021 para cá, ainda temos ainda um registro de restos a pagar total de 10.236.000 que o município tem de cobrir. E, como eu disse, repito, boa parte disso é em decorrência da pavimentação asfáltica, da operação de crédito que está acontecendo no município, né? E que a gente tem um contrato dessa operação com a Caixa Econômica Federal. Tá?
Receita de alienação de ativos e aplicação de recursos, nós tivemos como receitas resultantes no exercício de 2022, mais de 37 mil, né? Apurado na faixa de 371 mil, que isso compreende a disponibilidade que havia no exercício de 2021, mais os rendimentos de aplicação de 2022, e a realizar, que não foi utilizado ainda o recurso, mais de 177 mil, isso sem considerar o resultado do exercício. Então, nós temos aí um valor bem alto ainda para poder ser aplicado dos recursos de alienação de bens, seja na saúde, seja na educação. Como receita de operação de crédito, como a gente já falou bastante desse tipo de receita, nós recebemos durante o exercício de 2022 mais de 4 milhões, todos esses recursos foram repassados através da Caixa Econômica Federal, que todas as operações são junto à Caixa, né? Porém, se for considerar a apuração da regra de ouro, que a gente chama, é que as receitas de operações de crédito não podem ser superior às despesas de capital, então nós temos um valor de mais de 62 milhões e 124 mil de despesa de capital que foi executada em 2022, tá? Porém, a receita é de 4 milhões e 110. Então, na regra de ouro, a gente está bem longe de ultrapassar o que é o limite legal, tá? Que ainda poderíamos, digamos assim, gastar mais de 58 milhões, né? Ou receber mais de 58 milhões na receita de operação de crédito, que não ultrapassaríamos, né, esse requisito, né, da regra de ouro sobre a questão da operação de crédito. Porque, muito embora ela esteja limitada lá àqueles valores que a gente já viu anteriormente lá, que é 16% da RCL, mas ele também tem essa situação da regra de ouro que ela tem que ser cumprida, tá? Então, ambas as duas situações elas têm que caminharem junto para que o município não tenha nenhum tipo de problema. Receita de impostos e transferências constitucionais até o sexto trimestre para a questão da educação, tá? Então, como despesa empenhada, né, nós deveríamos empenhar aproximadamente 18 milhões 847 mil para corresponder aos 25% da base de cálculo, que é mais de 75 milhões 389 durante o exercício. Nós empenhamos 27,16%, que corresponde a 20 milhões 479 mil. Porém, há um registro aqui interessante que a gente tem que considerar. No exercício de 2021, por conta da situação de pandemia, né, e por força da emenda constitucional 119, o município deixou de aplicar mais de 1 milhão e 849 mil. Né? Então, isso no exercício de 2022 e 2023, nós vamos ter que demonstrar isso. Então, uma parte disso, 1 milhão 631 mil, a gente está apresentando em 2022. Né? Isso significa que a gente está caminhando para poder resolver a situação da não aplicação de 2021? Não. Por quê? A metodologia que o Tribunal de Contas utiliza para poder fazer a mensuração dessa participação, dessa porcentagem em relação à aplicação dos recursos do MDE, ela é diferente do que a STN utiliza. Então, ela tem uma instrução normativa 77 de 2021, que ela vem bem trazer quais são os conceitos e como se faz, né, os cálculos para poder chegar à aplicação disso. Então, pode ser que quando a gente fizer a prestação de contas de fato e que o Tribunal de Contas fizer a análise, eles entendam que a gente não atingiu esses 27,16. Né? Então, a gente aguarda para que eles analisem, porque depende das despesas de MDE pagas até 30 de abril desse exercício para poder se apurar, né, a aplicação do MDE no exercício. Tá? Porém, por hora, em relação ao exercício de 2022, a gente cumpriu esse índice de limite constitucional de 25%, que é estabelecido pela Constituição Federal. Em relação ao Fundeb, né, no sexto bimestre, exceto os superávites, aqui ele não considera o superávit financeiro, é somente o recurso recebido no exercício, tá? Que é as receitas recebidas mais os rendimentos de aplicação. Nós tivemos aí, então, uma disponibilidade para exercício de 25 milhões 803. Esse valor acabou sendo um pouco aquém daquilo que a gente previa aproximadamente 26 milhões e meio. Né? Então, quando foi finalzinho do exercício de 2022, a gente teve que correr para poder fazer um equilíbrio dessas despesas do Fundeb para não haver problemas na execução das despesas, porque a Receita não houve o comportamento de forma adequada com aquilo que a gente previa ao longo do exercício. Tá?
A aplicar nos 70% seria mais de 18 milhões, pouco mais de 18 milhões. Entretanto, nós aplicamos mais de 22 milhões 714 mil. Ou seja, se nós teríamos obrigatoriamente que aplicar 70%, nós aplicamos 88,03%. Então, assim, a gente cumpriu com a aplicação mínima de 70% que é estabelecida pela Lei Federal 14.113, tá? E pelos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal. Gastos em saúde, né? Nós tivemos aí uma base de receita de aproximadamente 72.596 mil, né, para a saúde. E de despesas empenhadas, nós empenhamos mais de 12.916 mil. Enquanto para a gente atingir o índice mínimo de 15%, conforme estabelece o artigo 198 da Constituição, seria aproximadamente 10.889 mil, ou seja, aplicamos mais de 2 milhões do que o necessário, o exigido para poder atingir o índice constitucional. Então, atingimos esse índice também que é estabelecido pela Constituição. Outras receitas do SUS, aqui entra aquela situação em que a gente já falou inicialmente, que a gente aumentou o orçamento da saúde, então nós, só de recursos repassados pelo SUS durante o exercício de 2022, superou a marca de 20 milhões de receitas, nós empenhamos mais de 25 milhões. Por que isso é possível? Porque a saúde nós tínhamos bastante recursos de superávit financeiro ainda de 2021, que não havia sido empenhado. Então, por isso é que a despesa aqui se apresenta superior à despesa dos recursos do SUS, superior ao que foi evidenciado das receitas recebidas durante o exercício. Tá? Repasse à Câmara, então, 4.660.699,32, né? E isso para cumprir o que tem lá no dispositivo do artigo 29A da Constituição Federal. Então, nós também ficamos dentro do limite estabelecido e assim a gente cumpriu. No plano previdenciário, a gente já citou essas informações das receitas recebidas. Recebemos mais de 22.588 mil e despesa nesse plano previdenciário, 11.241. Então, nós tivemos um resultado superavitário no plano previdenciário do RPPS de mais de 11.346 mil. Então, essa é a nossa apresentação, tá? Nossa audiência pública. Aqui está onde as informações relativas a essa audiência pública e outras audiências, bem como os relatórios que subsidiam esses dados, essas informações, estão lá no nosso portal, que pode ser acessado através do site oficial do município, né? E aí aqui os menus e partes do nosso site, no portal de serviços, tá? Nos quais vocês podem acessar o portal Transparência, né? Com as informações que se requer. Que é o sistema de ouvidoria que a gente tem no município, né, para poder atender aquilo que é de informação, reclamação, denúncia, enfim. Né? E caso haja algo que a gente não consiga esclarecer aos senhores, estamos à disposição, tanto pelo número de telefone, como também pelo e-mail da contabilidade. Tá? Só dizer obrigado a todos. Mas se tiverem ainda algum questionamento, alguma pergunta a se fazer a respeito da apresentação, nós estamos à disposição. Márcio, alguma palavra, Márcio? Tudo certo? Então, só agradecer a presença de todos vocês por ter participado dessa audiência. Visita, conheça o nosso site e as informações que estão lá disponibilizadas da execução orçamentária, tanto das metas fixadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2022. Obrigado a todos. Bom dia.